Será que a Agatha Harkness vai criar um novo Darkhold? A Agatha desde sempre tem um terceiro episódio muito louco e já deu pra ver que vai ser muito difícil acertar teorias nessa série. Vai ser aquelas séries que a cada semana a gente acha uma coisa e tá tudo certo. Mas o mais legal desse episódio é que já tivemos a primeira menção oficial ao Mephisto no MCU. E também tivemos a primeira baixa no clã de bruxas, já rolou a primeira morte da série. A série da Agatha parece estar seguindo os passos de WandaVision, uma série que era cheia de pistas falsas. Na série da Wanda rolaram várias referências ao diabo ao longo da história, vários easter eggs relacionados com as HQs e a história dos filhos da Wanda, que serviam pra gente imaginar que eles estavam falando do Mephisto, mas no fim ele não apareceu nem foi mencionado nominalmente. Também fizeram um suspense enorme de 3 episódios sobre a aparição de um engenheiro aeroespacial, que muita gente acreditou que poderia ser uma menção ao Quarteto Fantástico, mas no fim era só uma pessoa aleatória. A ideia aqui não é de acertar tudo, até porque não seria realista imaginar isso. O objetivo dessas análises é apenas de oferecer possibilidades que eu tô identificando com base nas produções passadas do MCU e principalmente nas HQs que servem como inspiração para essas histórias. Não significa que as coisas que eu falo vão acontecer com certeza, mas são possíveis caminhos. E eu acho que tem várias pistas falsas nesse episódio, começando pela história da Agatha trocar o filho pelo Darkhold. O episódio 3 indica que o filho da Agatha realmente existiu um dia, agora existem evidências que apontam isso. Mas ninguém sabe o que aconteceu com ele. Quando a Jennifer Cale fala que a Agatha trocou o filho pelo Darkhold, rola essa interação aqui entre ela e o adolescente. That can't be true. Yeah, you're probably right. But that is what people say. Ou seja, isso é um rumor, é o que dizem. Até o momento nada prova que isso é verdade. Como é dito nessa conversa dos dois, o filho dela pode estar morto, pode ser um agente do Mephisto, ninguém sabe o que aconteceu com ele mesmo. Eu já falo sobre o Mephisto, mas antes é importante comentar sobre a alucinação que a Agatha teve. Naquela cena, a Agatha ouve um bebê chorando e quando ela se aproxima do berço, ela tira o cobertor e encontra o Darkhold. Em teoria, isso colabora com a ideia dela ter trocado o filho pelo Darkhold. Mas se a gente seguir a linha das HQs, principalmente a saga recente chamada Torneio do Caos, eu acho que essa alucinação estaria mais para uma visão do futuro do que para uma lembrança do passado. O choro de um bebê vindo do livro pode indicar que o próximo Darkhold vai assumir forma humana. Isso porque a Agatha Harkness, na saga Torneio do Caos, criou um novo Darkhold que assumiu a forma de uma criança. Talvez essa alucinação fosse a Agatha prevendo que isso ia acontecer. Essa versão humana do Darkhold meio que considera a Agatha mãe dele. Ele até chama ela de Mommy nas HQs e os dois chegaram a posar como mãe e filho. O fato do primeiro teste acontecer em uma casa de praia também poderia ser um easter egg dessa história, já que a Agatha criou esse novo Darkhold e encontrou a forma humana dele pela primeira vez nas HQs justamente em uma praia. E quando encontram o papel com a charada, a Agatha diz isso aqui. What is this? A wedding? Please God, not a baby shower. Essa menção a um chá de bebê pode ser uma pista de um filho que ainda estaria por vir. Ela pode ter pressentido esse filho dela, o Darkhold que ela vai criar e que vai assumir a forma humana. Um detalhe legal dessa cena da alucinação da Agatha é que durante essa visão todas as bruxas desaparecem no fundo por um momento e depois elas voltam. E falando sobre a possibilidade do filho da Agatha estar morto, é legal lembrar de uma cena do episódio 5 de WandaVision, quando os filhos da Wanda falam que a mãe deles podia trazer os mortos de volta à vida. Nas HQs, a Wanda realmente pode fazer isso e chegou até a ressuscitar o Gavião Arqueiro depois de ter matado ele. Mas no MCU, aparentemente, ela não tem esse poder. Lembrando que o Visão que apareceu na série não era o mesmo que morreu. Aquele era uma projeção, um pedaço da alma da Wanda. Naquela cena, a Agatha parecia genuinamente interessada nisso. Ela realmente
realmente parecia querer que a Wanda trouxesse alguém de volta. Se o filho dela estivesse morto mesmo, faria sentido ela querer trazer ele de volta. Aliás, existe a possibilidade da Agatha ter atravessado o caminho das bruxas no passado justamente para tentar reviver o filho. Vale lembrar que foi dito na série que a Agatha chegou a sobreviver ao caminho antes dessa história. E agora, o que falta para Agatha? O Darkhold. Eu acho que no fim do caminho ela deve recuperar o Darkhold, mas com o livro assumindo forma humana dessa vez, como no Torneio do Caos. E o próprio Nicholas Scratch nas HQs também morreu e ressuscitou depois de um tempo. Aliás, a última aparição do Nicholas Scratch nas HQs aconteceu em quadrinhos do Quarteto Fantástico em 2016, justamente quando ele ressuscitou. Nessas HQs ele se disfarçou de Doutor Estranho e tentou invocar Shuma-Gorath para invadir a Terra. Nicholas Scratch acabou sendo derrotado pelo quarteto e banido para o inferno, onde ele topou se tornar um agente do Mephisto. Mas depois disso ele nunca mais apareceu. Aí que entra a menção ao demônio mais querido da internet. Quando a Jennifer Cale fala que ninguém sabe se o filho da Agatha tinha se tornado um agente do Mephisto, é uma referência a essa última aparição dele nas HQs. E um comentário rápido, essa parada de agente do Mephisto parece também ser um easter egg do episódio de Halloween de WandaVision, quando os filhos da Wanda foram chamados de Demon Spawn, algo na linha de desova do demônio. Enfim, voltando, nessa cena a Jennifer também fala que a Agatha provavelmente não reconheceria o próprio filho se aparecesse na frente dela. Isso pra mim é mais uma pista falsa, é pra gente ficar imaginando que o adolescente seria o filho da Agatha que apareceu na frente dela e ela não sabe quem é. Mas sabe quem também apareceu na frente da Agatha e ela não reconheceu? A suposta Rio Vidal. Eu imaginei que ela pudesse adaptar a Morgana Le Fay ou Lilith, como eu comentei nas análises dos 2 primeiros episódios, mas depois desse episódio eu tô começando a achar que a suposta Rio Vidal seria uma reencarnação do próprio Nicholas Scratch agora em um corpo feminino. E essa parada de reencarnar em um corpo de outro gênero também é comum nas HQs. O Loki já fez isso e usou um corpo de uma mulher por um tempo, o Senhor Sinistro também já possuiu o corpo de uma mulher e se tornou a Senhora Sinistra por um breve momento em HQs antigas. Então bora lá, a suposta Rio Vidal, como eu comentei, literalmente apareceu na frente da Agatha no episódio 1 e ela não reconheceu. Isso casa com a fala da Jennifer da Agatha não reconhecer o filho. E seguindo as HQs, a suposta Rio tem muito mais o perfil de Nicholas Scratch do que o adolescente. Nicholas Scratch e Agatha se odeiam. O filho da Agatha tentou matar ela nas HQs, igual aconteceu com a Rio no primeiro episódio. Depois, o Nicholas chegou a mandar os 7 de Salem matarem a Agatha nas HQs, igual a suposta Rio Vidal fez no episódio 2. E nessa série, a Agatha parece ainda estar sem memórias de muitas coisas, mesmo depois de ter recuperado a consciência. Algo que é demonstrado, por exemplo, na última cena do episódio 3, quando ela demonstra realmente não saber quem é Sharon. A Agatha odeia a Rio, mas não lembra por quê. E a Agatha também odeia o filho nas HQs. Além disso, tem o fato de que o Nicholas Scratch nunca foi adotado nas HQs, ele nunca teve outros pais. Nicholas é puro ressentimento e passou a vida em busca de vingança contra a Agatha, total a cara da suposta Rio Vidal. Por outro lado, no primeiro episódio, quando aparece o easter egg do Nicholas Scratch, o nome dele aparece ao lado da estátua de um coelho, talvez indicando que o coelho, Sr. Scratch, é na verdade o filho da Agatha. De toda forma, o Wicano, apesar de ser uma espécie de filho espiritual da Wanda, tem pais biológicos, Jeff e Rebecca Kaplan. O adolescente fala nesse episódio que os pais dele provavelmente estavam dormindo quando eles chegam no caminho das bruxas. Ele menciona pais no plural. Além disso, ele menciona o pai diretamente nesse episódio e também tinha mencionado a mãe no episódio 2. Ou seja, ele tem pai e mãe, a Agatha não é mãe dele. E não faria sentido nenhum esse adolescente não ser o Wicano. Seria um total desperdício, pra ser sincero. Primeiro, porque ele tem todas as características do personagem. Tem 16 anos, igual o Billy nas HQs. Tem um namorado, também
também igual a Billy. Ele fala os feitiços em voz alta e repetidamente, algo que ele fez no primeiro episódio para livrar a Agatha do feitiço da Wanda, e que também é uma característica importante do Billy Kaplan nas HQs. O adolescente também demonstra ser fã da Agatha e fala que estudou sobre ela e sobre o caminho das bruxas, algo semelhante à história do Wicano, que antes de se tornar um dos Jovens Vingadores, era fã de heróis e vivia lendo histórias em quadrinhos sobre os Vingadores. Então, primeiro, ele tem todas as características do personagem. Segundo, porque na fase atual do MCU, os Jovens Vingadores estão sendo apresentados um por um, a maioria em séries. Patriota em Falcão e Soldado Invernal, Kate Bishop em Gavião Arqueiro, Cassie Lang apareceu com destaque em Quantumania, Kamala não é Jovem Vingadora nas HQs, mas vai ser no MCU e teve série solo. Faltam então o Wiccan, o Celery e o Hulkling, que são todos relacionados. E no ano passado vimos que a Kamala começou a recrutar a equipe em As Marvels. Agora é o momento do Wiccan aparecer e depois trazer com ele o namorado e o irmão. Além disso, o adolescente comenta com a Alice nesse episódio que muita coisa aconteceu com ele quando ele tinha 13 anos. Isso, claro, pode ser uma referência à descoberta da sexualidade dele, que normalmente acontece nessa fase da vida, mas também pode ser uma pista que ele é um mutante, assim como o Wiccan nas HQs. Os mutantes, na maioria dos casos, descobrem os próprios poderes nessa época da vida, por volta dos 12 ou 13 anos. Então já são duas coisas que podem ter acontecido com ele aos 13 anos. Descobriu a própria sexualidade e descobriu que é um mutante. E tem uma terceira coisa também. Lembrando que ele falou que muita coisa aconteceu com ele com 13 anos. Nas HQs, quando os filhos da Wanda foram absorvidos pelo Mephisto, as almas deles invadiram o corpo de 2 adolescentes. Na sequência de encerramento dos episódios, aparece uma notícia sobre um acidente de carro que aconteceu em Westview em 14 de dezembro de 2023. Pouco tempo depois da história de WandaVision cronologicamente, mais ou menos no mês seguinte. Talvez o adolescente Billy Kaplan tenha sofrido esse acidente e chegado perto de morrer, ou quem sabe até tenha morrido mesmo. Então, possivelmente, esse seria o momento em que o corpo dele recebeu a alma de Billy Maximoff. E se ele tem 16 anos agora e a série se passa em novembro de 2026, no momento desse acidente ele tinha 13 anos, o que condiz com a fala dele. E essa notícia aparece bem no momento em que aparece o nome do Joe Locke, ator que interpreta o adolescente. Quando o adolescente e a Alice vão atrás dos ingredientes da poção, um quadro com uma cegonha aparece atrás deles. Isso pode ser uma referência ao episódio em que Billy e Tommy nasceram em WandaVision, quando uma cegonha pintada na parede acabou ganhando vida. E um PS, a cegonha apareceu no episódio dos anos 70 de WandaVision, e a alucinação da Alice, que vem em seguida, parece se passar nos anos 1970 também. E o fato de o adolescente ser aparentemente a única pessoa na série que gosta da Agatha também pode indicar uma conexão emocional. A tia Agatha ajudou a cuidar dos filhos da Wanda em WandaVision. Ela ajudava a acalmar os dois quando eram bebês, por exemplo. Daí viria essa conexão emocional. E se a história for parecida com a das HQs, o adolescente que é fã da Agatha com certeza não seria o filho dela, já que Agatha e Nicholas se odeiam. E aí tem a parada do sigilo. Dessa vez o que ele fala é diferente dos outros episódios. Aparentemente agora ele só fala Billy. Na primeira vez que disse o próprio nome, a palavra que ele falou claramente tinha 4 sílabas, o que casa com o nome Billy Kaplan. Agora nesse episódio ele falou só 2 sílabas, o que encaixa com Billy. Se fosse o filho da Agatha mesmo, é legal comentar que Nicholas tem 3 sílabas e não encaixaria em nenhuma das 2 falas. E quem colocou o sigilo? A Agatha chama aquele feitiço de clumsy, que vai na linha de desajeitado, mal feito. Esse sigilo colocado no adolescente então seria uma magia amadora, feita por alguém sem muita experiência nas artes místicas. A Agatha é uma bruxa extremamente experiente e que estudou por séculos para aprender a fazer os feitiços que conhece. Quem nunca tinha aprendido a fazer feitiços e começou a aprender em WandaVision foi a Wanda. No one taught me.
Eu ainda acho que pode ter sido a própria Wanda quem colocou esse sigilo no garoto, e eu expliquei isso em detalhes na análise dos 2 primeiros episódios. Um detalhe legal demais é que quando o adolescente pergunta por que alguém ia querer esconder ele, a Agatha literalmente entra na frente dele logo em seguida, escondendo o adolescente da audiência. E o símbolo que aparece na boca dele quando ele fala sobre o passado lembra um M ou um W. M poderia ser uma referência a Maximoff, sobrenome da Wanda, e o W poderia ser tanto de Wanda como de Wicano, ou até de William, que é o nome do personagem. Billy é apelido. Em WandaVision ele ganhou o nome de William por causa de Shakespeare. O M também poderia ser de Mephisto, mas eu acho que tá mais na linha do W relacionado a Wanda e ao filho William, o Wicano. Eu ainda mantenho que a Wanda não deve ter morrido. Aliás, um dos grandes motivos pelo qual eu venho falando que a Wanda não morreu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi reforçado nesse episódio. Quando um personagem morre de verdade nesse universo, a Marvel mostra o corpo. A Marvel prova que morreu. O que aconteceu com a Wanda é diferente. Vai muito mais na linha do que aconteceu com o Caveira Vermelha, que depois acabou aparecendo de novo em Guerra Infinita e Ultimato, ou o que aconteceu com o Jaqueta Amarela, que depois apareceu em Quantumania também. Até com o próprio Bucky no primeiro filme do Capitão América. Isso rolou com diversos personagens nos filmes da Marvel ao longo dos anos. O Loki então nem se fala, supostamente morreu várias vezes. Aliás, esse episódio dá pistas de que a Sharon Davis ou Senhorita Hart tinha mesmo potencial para ser uma bruxa, mas provavelmente uma bruxa vidente, como a Lilia Caldeiro. Ela parece ter previsto a própria morte mais de uma vez. Quando chegam na casa onde acontece o primeiro teste, Sharon fala que talvez aquele fosse o fim do caminho, e realmente foi o fim do caminho para ela, Bad. Ela também diz isso aqui. É uma expressão comum em inglês. Ela estava querendo dizer que aquela cozinha era tão maravilhosa que ela queria passar o resto da vida lá. Mas também parece uma previsão. Afinal, foi exatamente naquela cozinha que ela morreu. E outro detalhe legal é que quando ela solucionou a charada aparentemente sem querer, a cena dá a entender que ela viu o vinho na mesa e por isso acertou a resposta. Mas na real, se prestar bastante atenção, a garrafa só aparece depois que ela fala sobre o vinho. Será que isso também foi uma previsão? E a Agatha continua chamando ela de Senhorita Hart o episódio inteiro, e todas as outras bruxas também. Será que o fato da Agatha não entender que o nome dela é Sharon pode ser uma pista de que o feitiço da Wanda ainda tem alguns resquícios, ainda tá fazendo algum tipo de efeito? E vamos ao caminho das bruxas. Quando chegam lá, Sharon fala que aquilo era um sequestro. A personagem também já tinha passado por outro sequestro, mas um sequestro mental em WandaVision, quando ela estava sendo controlada pela Wanda. Olhando por essa ótica, a fala dela fica ainda mais triste. E mais tarde, quando a Senhorita Hart fala que estão andando e andando e andando, mas não tem lugar para ir, é exatamente nessa hora que o primeiro teste aparece. O que parece ainda mais uma previsão dela. Ou até parece que ela conjurou aquela casa do primeiro teste. Quando encontram aquela casa na praia, o adolescente diz que seria decepcionante se aquele fosse mesmo o fim do caminho. E vamos combinar que foi decepcionante de verdade ver a nossa querida Senhorita Hart morrer no fim do episódio. Mas nesse momento, a Agatha olha pro adolescente com espanto. Ele parece estar se amarrando nesses testes, diferentemente das outras bruxas que só querem que acabe logo. Ele até aparece estudando e fazendo anotações em outro momento no episódio. Aliás, rolaram muitas teorias de que alguém estaria se passando pela Sharon Davis, mas esse episódio demonstra que provavelmente não era o caso mesmo. Isso porque ela parece se comportando como Sharon mesmo sozinha, sem ninguém vendo. Se alguém estava se passando por ela, não existia nenhum motivo para ela continuar fazendo esse teatro em momentos que não tinha plateia. Para quem já assistiu a série The Good Place, por exemplo, é exatamente esse o motivo pelo qual o Michael nunca aparece sozinho na primeira temporada. Ele sempre está acompanhado de alguém em todas as cenas, porque tudo que ele faz na primeira temporada é teatro, ele está fingindo ser quem não é. Se ele aparecesse sozinho, ele teria que se comportar de outra maneira, e isso ia estragar a revelação de quem ele é de verdade, que acontece no fim da temporada. Essa é uma pequena regra de construção de roteiro que eu aprendi ouvindo o próprio Mike Schur, o criador de The Good Place, explicando em um podcast.
Nessa cena que a Sharon aparece sozinha, quando ela some e começa a afundar, a Alice é quem aparece para salvar ela. Como você deve lembrar, cada bruxa nesse Coven tem uma função, e a da Alice é exatamente a de Protection Witch, a bruxa protetora. Inclusive, quando todos atravessam o forno, também é a Alice que fica por último, garantindo que todos os outros atravessaram em segurança. A bolsa da senhorita Hart é da Talbots, uma loja de roupas femininas que foi fundada no Massachusetts, mesmo estado onde fica o Salem, lugar onde aconteceu o julgamento da Agatha. E não é uma referência provavelmente, mas Glenn Talbot também é o nome de um personagem importante das HQs da Marvel, muito relacionado com histórias do Hulk. Talbot chegou até a ser casado com Betty Ross, filha do general Thunderbolt Ross, que vai ser o presidente dos Estados Unidos nos próximos filmes do MCU. E Glenn Talbot também foi importante na série Agents of S.H.I.E.L.D. Voltando pro caminho das bruxas, nesse episódio, as folhas no chão do caminho são azuis e rolou o teste da água. No fim do episódio, as folhas se tornam vermelhas, indicando que o próximo teste vai ser o do fogo. Aparentemente, cada teste vai representar um elemento, água, fogo, terra e ar, e cada bruxa vai ter um elemento correspondente também. Jennifer Cale, por exemplo, foi mostrada como a bruxa conectada com a água nesse episódio. O primeiro teste foi o da bruxa das poções, no caso a Jennifer Cale. Essa foi a fase da água, como o adolescente falou logo que chegaram na casa. E também era a fase da lua cheia, que representava a água. A água também representa as próprias poções, a pia que a Jennifer usou para fazer o líquido que salvou elas do veneno do vinho. Então, além da relação com os elementos, os testes também vão ter relação com as fases da lua, e a primeira foi a fase da lua cheia. A lua controla a maré, e é exatamente na lua cheia quando as ondas ficam mais agressivas e maiores, algo que é representado com o mar invadindo a casa. E a fase da água é justamente da Jennifer Cale, que é mais um easter egg dos quadrinhos também. Nas HQs, Jennifer tem conexões com Atlantis. Ela é descendente de bruxas que seguiam o culto de Zered-Na, uma bruxa que foi quem profetizou que Atlantis ia afundar no oceano. O avô dela, Joshua Cale, era o líder desse culto. Na porta da frente dessa casa misteriosa, a Sharon diz que não queriam surpreender ninguém e então ela toca a campainha. A resposta da Agatha ali parece até ser uma leve brincadeira de metalinguagem. Aquilo seria a Agatha dizendo para nós, espectadores, que a série tem a intenção de surpreender. E quando elas entram, os visuais de todas mudam. A aparência delas mudando segue a linha de WandaVision, quando cada episódio tinha um aspecto e uma temática visual diferentes. Agatha desde sempre também parece homenagear diversas eras da TV, com a mesma estrutura de WandaVision. O primeiro episódio, por exemplo, homenageava Mare of Easttown, e esse, aparentemente, homenageia shows como Big Little Lies. Tem até uma fala da senhorita Hart que confunde o nome da série e chama de Huge Tiny Lies. Ela trocou as duas primeiras palavras por sinônimos, mas aumentando um pouquinho, né? De grande para enorme, de pequeno para minúsculo. Essa casa na praia misteriosa está cercada pelo mar e vários quadros na casa mostram pessoas nadando, já indicando que a casa ia ser alagada no fim do episódio. Aí chega a hora de beber o vinho. Esse vinho se chama Reina. É uma marca que existe mesmo no mundo real, aparentemente, uma marca espanhola. Mas é legal comentar que existe um personagem da Marvel que se chama Martin Reina. O sobrenome dele é escrito exatamente da mesma maneira que o nome do vinho. Ele é um agente da S.H.I.E.L.D. especializado em investigar o sobrenatural. E outra coisa legal de lembrar também é que tinha uma personagem chamada Reina em Agentes da S.H.I.E.L.D. A mesma pronúncia, mas essa com grafia diferente. E essa personagem era uma inumana que tinha o poder de prever o futuro, assim como a Lilia Caldeiro e aparentemente a senhorita Hart também. Na hora de propor um brinde, a Agatha fala isso aqui. Harbingers of Doom? Prenúncios da desgraça podem ser uma previsão da morte da senhorita Hart e das dificuldades que elas vão enfrentar no caminho das bruxas. Mas o uso da palavra Doom é interessante porque pode ser uma referência a Victor Von Doom, que vai ser o próximo grande vilão da Marvel em Vingadores Doomsday. Seria um prenúncio, um presságio de que Victor Von Doom está prestes a aparecer. Sem contar que quando a Wanda sumiu nas HQs, depois da Dinastia M, saga que foi levemente adaptada em
em WandaVision, ela foi encontrada anos depois na história da Cruzada das Crianças. E a Wanda estava justamente na Lativéria, país do Doutor Destino, e estava noiva dele, sem poderes e sem memórias. Existe a possibilidade desse Harbingers of Doom ser uma pequena pista de que a Wanda estaria agora junto com Victor Von Doom. E nessa série, claramente, a Agatha Harkness está adaptando o papel que a Wanda fez nas HQs, sem poderes, sem memória e atravessando o caminho das bruxas. Aliás, outra coisa legal de comentar é que Victor Von Doom só se tornou o Doutor Destino nas HQs por causa do Mephisto, que capturou a mãe dele e prendeu ela no inferno. Doom, então, decidiu estudar para se tornar um mago e tentar resgatar a mãe. Para quem não conhece o Doutor Destino nas HQs, além dele ser um cientista brilhante, ele também é um dos magos mais poderosos da Terra. Esse lado místico dele não foi abordado nos filmes do Quarteto Fantástico da Fox. Em HQs desse ano, inclusive, o Destino chegou a tomar o posto de Mago Supremo do Doutor Estranho temporariamente, algo que ele já tinha tentado fazer várias vezes no passado. Voltando pra cena, na hora do brinde, o adolescente, que é menor de idade, imita o gesto, mas sem um copo na mão. Quando ele pergunta se pode tomar um pouco, todas dizem não, mas a Agatha diz sim. Mas mais tarde no episódio, quando o adolescente se oferece para tomar o vinho no lugar da Agatha, ela veta na hora. Quando ela liberou, ela achava que era só vinho, mas depois de descobrir que era veneno, ela não deixa o adolescente tomar. De uma certa maneira, ela demonstra se importar com ele, querer proteger o garoto. Essa parada me lembrou dessa cena aqui de WandaVision. I'm just looking for your dark liquor. What? Not for me, for the twins. What kind of babysitter do you think I am? E esse episódio mostra que trapaças realmente não são uma opção no caminho das bruxas. A Agatha Harkness tentou trapacear várias vezes e só prejudicou a todos. Ela tentou quebrar o vidro para fugir e foram as rachaduras que ela causou que ajudaram a água do mar a invadir a casa mais tarde. A Agatha também aparece jogando vinho nas plantas para não beber. Ela não bebeu o vinho de primeira, o que fez a missão delas atrasar e com isso não deu tempo de salvar a senhorita Hart por causa de alguns segundos. Além de tudo, a Agatha também tentou trapacear recrutando a senhorita Hart para atravessar o caminho, ao invés da bruxa verde que a Lilia tinha indicado. E bom, deu no que deu, né? E um detalhe legal também, o copo enchendo sozinho pra Agatha beber lembrou muito a magia do Doutor Estranho, enchendo o copo do Thor na cena pós-créditos de Ragnarok. Quando a Lilia fala "eu amo vocês" do nada, é exatamente o momento que os rostos das bruxas começam a voltar ao normal depois de ficarem deformados. Primeiro, isso parece ser uma previsão dela de que até o fim da série, todas elas vão se aproximar e começar a se dar bem. Mas como os rostos voltaram ao normal logo depois dessa fala, eu fiquei com uma sensação aqui. Será que elas têm que se tratar bem obrigatoriamente para seguir no caminho das bruxas? Será que esse é o segredo? Bom, em outro momento do episódio, quando o adolescente aparece conversando com a Alice, a gente descobre que a bruxa de proteção do Coven tem uma tatuagem de proteção também. E ela fala que a mãe tocou em Red Rocks. Esse é um dos espaços de show ao ar livre mais famosos dos Estados Unidos e fica em Denver, no Colorado. Nas HQs, depois dos julgamentos das bruxas de Salem, Agatha e outras bruxas migraram e criaram a cidade de New Salem, na região montanhosa do estado do Colorado, perto de Denver. Talvez a família da Alice venha dessa região. Também é perto do lugar que se tornou a Montanha dos Thunderbolts nos quadrinhos séculos depois. E depois de um tempo, Nicholas Scratch e os Sete de Salem mataram a Agatha e tomaram o controle dessa cidade de New Salem. Todos os netos da Agatha são dessa comunidade de bruxas no Colorado. E para sair dessa casa no fim do episódio, as bruxas precisam entrar em um forno. Isso é uma clara referência à história de João e Maria, quando as crianças jogaram a bruxa em um forno. A Lilia Caldeiro até comenta sobre algo que aconteceu com uma amiga dela em um forno, dando a entender que ela era amiga da bruxa dessa história. E quando encontram o vinho, a Agatha fala sobre seguir migalhas de pão, que também é uma referência a João e Maria. Jennifer Cale identifica o veneno como Alewives Revenge, aparentemente um veneno que faz todo mundo virar o fofão por um curto período de tempo. Alewife é um tipo de peixe, o que condiz com o teste na
na fase da água. Quando estão procurando itens pra poção, a Lilia fala: tente salvar a Agatha do nada. Isso deve ser uma previsão de algo que vai acontecer nos próximos episódios. Ela provavelmente vai falar exatamente a mesma frase em algum momento. Então a Agatha deve chegar perto de morrer até o fim da série. Enquanto estão fazendo a poção, a Alice demonstra dificuldade para abrir um recipiente e o adolescente ajuda ela. A Jennifer também pede pro adolescente mexer o líquido. Todas elas estavam perdendo a coordenação motora por causa dos efeitos do veneno. E eu acho engraçado que o adolescente não sabia para que lado é o sentido anti-horário. De acordo com alguns sites que falam sobre essa área do misticismo, em teoria o sentido horário seria relacionado com a criação e invenção. Já o sentido anti-horário seria relacionado com a destruição ou banimento. Isso condiz com o intuito da poção, que estava sendo feita para destruir o veneno, banir aquilo que estava matando elas. E também, por ser a fase da água, o sentido anti-horário pode significar algo como remar contra a maré, enfrentar desafios. Além disso, todas precisavam jogar um fio de cabelo no líquido para a poção funcionar. Aqui é importante reparar que ninguém pegou o cabelo da senhorita Hart em nenhum momento. Jennifer não lembrou que precisava esquentar a água por causa das alucinações. Provavelmente pelo mesmo motivo, ninguém lembrou do cabelo da senhorita Hart. A alucinação da Agatha veio bem na hora que a Jennifer fala que precisa do cabelo de todos para distrair a gente. Isso faz a gente não perceber que estava faltando o cabelo da senhorita Hart porque estávamos distraídos com a alucinação. No fim, até deu tempo de darem o antídoto para a senhorita Hart, aparentemente, mas não funcionou porque o líquido só curou quem tinha jogado o cabelo na poção. Ela até se mexeu antes de tomar o líquido, ela estava viva, mas como não tinha o cabelo dela na poção, ela acabou morrendo quando o tempo acabou. E essa ideia de usar cabelo para fazer feitiços também é algo que já foi explorado antes no MCU. Lembrando que a Agatha usou o cabelo da Wanda para fazer o feitiço que fez as duas visitarem eventos passados em WandaVision. Doutor Estranho também usou o cabelo do Thor para localizar Odin. Nessa cena da poção, todas formam um círculo e dão as mãos para o processo funcionar. E elas tinham que focar no que desejavam, que no caso era não morrer. Isso é retirado diretamente da Cruzada das Crianças das HQs, quando o Wiccan, Celery e Magneto dão as mãos em um círculo e começam a mentalizar a Wanda, na esperança de encontrar ela depois de passar anos desaparecida. Depois, na mesma saga dos quadrinhos, Billy, Feiticeira Escarlate e Doutor Destino fizeram um círculo e deram as mãos para fazer outro feitiço. Aliás, em um determinado momento nesse episódio, a Agatha fala para Jennifer que podem tirar os poderes dela, mas não o conhecimento. Todo esse trabalho manual para fazer a poção e a ideia de usar o conhecimento alinha com a fala do adolescente no começo do episódio sobre atravessar o caminho mesmo sem poderes. E aqui tem uma pequena adaptação, uma leve diferença das HQs. Em Cruzada das Crianças, Doutor Destino explica pro Wicano que ninguém pode tirar o poder de outros magos, nem mesmo o Mago Supremo. Isso porque o Billy tinha passado um tempo achando que tinha perdido os poderes, mas na verdade ele só tinha acreditado em uma mentira de Victor Von Doom e por isso não conseguia fazer feitiços. Ele não perdeu os poderes de verdade em momento nenhum, mas ele achou que tinha perdido. No MCU as regras são diferentes. O Barão Mordo já tinha roubado poderes de um ex-aluno de Camartage na cena pós-créditos de Doutor Estranho, e a Agatha, claro, é famosa por roubar o poder dos outros. E falta falar das cenas das alucinações das outras bruxas, claro. Até agora eu só mencionei a alucinação da Agatha Harkness. Primeiro, essa ideia de que elas tiveram que enfrentar pesadelos, alucinações, me lembrou muito o episódio 3 de X-Men 97, o episódio da Rainha dos Duendes. É legal notar que cada uma das alucinações representa um elemento também, assim como os testes do caminho das bruxas. A mãe da Alice com o isqueiro representa o fogo. A iluminação da cena da Jennifer representa a água, e o teste dela foi justamente o da água. As paredes da alucinação da Lilia, cheias de raízes, representam a terra. E a alucinação da senhorita Hart representava o ar, já que ela estava pedindo para Wanda deixar o marido dela respirar. E como os 4 elementos são essenciais para a vida humana, eu imagino que a alucinação da Agatha, a líder do Coven, imaginando um bebê chorando em um berço, representava a própria vida. A alucinação da senhorita Hart a gente não chega a ver, mas ela estava falando para Wanda deixar ele respirar. Aqui a Sharon
estava se lembrando da cena do Sr. Hart, o marido dela, engasgando no primeiro episódio de WandaVision. Mas a fala da Sharon agora é diferente do que ela falou naquele episódio. Provavelmente isso que ela fala agora é o que ela queria falar naquele momento, mas por conta do Rex e do controle da Wanda, ela não conseguia. Alice Wu vê a própria mãe falando sobre a morte da avó e sobre a família ser amaldiçoada. Durante a série, a Alice aparece usando um colar em forma de hexágono. Na alucinação, a mãe dela está usando o mesmo colar, o que indica que esse foi um presente passado de mãe para filha. A mãe dela era cantora e na alucinação ela aparece em um camarim, provavelmente se preparando para um show. Talvez seja o mesmo show em Red Rocks que a Alice mencionou antes. Essa ideia dela encontrar a mãe morta no Caminho das Bruxas é uma referência ao que aconteceu com a Wanda nas HQ solo da Feiticeira Escarlate em 2016. Ela também encontrou a mãe biológica que estava morta, Natália Maximoff, no Caminho das Bruxas naquela história. Também tem um momento que a Alice aparece com reflexos infinitos no espelho, igual aconteceu com Steven Grant no episódio 1 de Cavaleiro da Lua. A Jennifer vê um cara misterioso de bigode. Esse personagem é chamado de The Doctor nos créditos e usa roupas de médico, trajes antigos, provavelmente do começo do século XX. Pelas falas dela no episódio 3, eu imagino que tenha sido esse doutor quem roubou os poderes dela. A Agatha fala em outro momento que deixou Jennifer sozinha porque o que ela estava fazendo no passado era importante. Será que ela era uma enfermeira ou médica durante a Primeira Guerra Mundial ou algo do tipo? Lembrando que ela está sem poderes há mais ou menos 100 anos, de acordo com uma fala da Agatha no episódio 2. Ela deve ter perdido os poderes por volta de 1920, pouco depois do fim da Primeira Guerra, que acabou em novembro de 1918. A Jennifer Cale cura todas as bruxas do veneno nesse episódio fazendo a poção, provavelmente pelos trajes antigos do doutor. Eu imagino que a Jennifer fosse uma curandeira no começo do século passado, quando o racismo e o machismo eram comportamentos muito mais fortes, explícitos e normalizados do que nos dias atuais. Se for o caso, aquele doutor pode ter perseguido ela na época, pelo simples fato de ser uma mulher negra e estar curando pessoas. Talvez ele estivesse culpando ela por roubar o trabalho dele ou por fazer o trabalho melhor do que ele. Na cena da alucinação, Jennifer Cale vai buscar um dos ingredientes em um armário. Quando ela volta, a iluminação muda e o cara aparece do nada. Essa cena toda é sem cortes de câmera, o que dá uma sensação mais tensa. Mostra essa aparição repentina do doutor. E a iluminação fica toda azul, como se a própria Jennifer estivesse embaixo d'água. Depois, ela literalmente fica embaixo d'água quando o doutor tenta afogar ela. E por fim, temos que falar das alucinações da Lilia Caldeiro. Primeiro é importante comentar que a criança que ela vê no começo da cena é a própria Lilia Caldeiro, só que quando era jovem, de acordo com os créditos do episódio. Depois ela vê uma mulher aparentemente se decompondo, que nos créditos é descrita como Maestra, a professora da Lilia. Por fim, ela vê o que parece ser uma representação da morte atrás dessa professora. A língua que a Lilia adulta e a jovem falam nessa cena é o siciliano. A Sicília é uma região da Itália, mas o siciliano é um dialeto específico da região, levemente diferente do italiano. Nas HQs, a Lilia Caldeiro não é da Itália, ela é da Transilvânia, uma região da Romênia, onde a língua também é derivada do latim, assim como o próprio italiano e o siciliano. Mas aparentemente no MCU ela é italiana mesmo. Em siciliano, ela fala em um momento que todos estão mortos. Se ela tem realmente 450 anos, ela nasceu por volta de 1570, mesma época em que nasceu Namor, por exemplo. Teve uma praga na Itália por volta de 1630 que matou dezenas de milhares de pessoas. Então talvez ela esteja se lembrando desse evento. Talvez a professora dela que aparece na alucinação tenha morrido justamente durante essa praga. E vamos para mais alguns detalhes interessantíssimos que você pode não ter reparado. Quando as bruxas entram na casa do primeiro teste, as proporções da imagem mudam. Antes, as imagens tinham proporções mais cinemáticas, um retângulo mais horizontal. Depois que entram na casa, as proporções ficam mais parecidas com as de séries de TV. Isso é bem semelhante ao que acontecia com WandaVision. Depois, quando saem pelo tobogã do forno, as proporções voltam ao que eram antes. Na sequência de encerramento, os nomes dos atores aparecem junto com imagens relacionadas aos personagens que interpretam. Como eu comentei, tem a parada do nome do Joe Locke e o assistente
acidente de carro. A sequência ainda deixa 2 espaços em branco depois do nome da Alian, em teoria para 2 nomes de atores que ainda não apareceram na série. Depois desses 2 espaços em branco, os nomes de outras atrizes voltam a aparecer. É legal comentar, por exemplo, que o nome da Aubrey Plaza apareceu por cima da imagem de uma tarântula no episódio 1, mas nos outros 2 a mesma imagem aparece sem o nome dela, já que ela não apareceu mais nos episódios seguintes. Isso também indica que cada uma dessas imagens está ligada diretamente a uma atriz ou um personagem. Um dos espaços que aparece sem nome é o mapa de Westview com um hexágono cobrindo a cidade, ou um hex. Seria uma pista de uma possível aparição da Elizabeth Olsen na série? Depois aparece uma garotinha com uma máscara de bruxa e aí os nomes das atrizes voltam a aparecer. Claramente ainda tem 2 atores ou atrizes relativamente importantes que ainda vão aparecer na série, mas não apareceram até o momento. Quem sabe esse outro espaço em branco não pode ser uma vaguinha pro Sacha Baron Cohen aparecendo como Mephisto, hein? Eu não acho tão provável, mas ele já está escalado para a série da Coração de Ferro, então também não é impossível. Existe uma remota possibilidade de já apresentarem o personagem agora, quem sabe em uma cena pós-créditos, para já começar a preparar o terreno para a série que vai sair no ano que vem. E como prever o futuro é o poder de algumas das personagens dessa série, eu também vou tentar fazer uma previsão aqui. O nome de cada episódio da série até agora foi um trecho da letra da Balada do Caminho das Bruxas, a música que elas cantam no 2º episódio para abrir o portal. Estudando a letra da canção, eu imagino que o episódio 4 deve se chamar If One Be Gone We Carry On, que traduzindo seria Se uma partir, nós continuaremos. É um trecho da letra da música e seria uma referência à própria Sharon, que morreu no fim desse episódio. E provavelmente o último episódio deve se chamar To Glory at the End, a glória no fim, que seria a última frase da letra da música. E sabe a parada da Agatha criando um novo Darkhold na saga Torneio do Caos que eu comentei no começo do vídeo? Se você quiser conhecer toda a história da Agatha Harkness nas HQs, incluindo essa criação do novo Darkhold que tomou a forma de uma criança, eu expliquei tudo nesse vídeo aqui, é só clicar e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!